Depois a gente podia até conversar com a Isa para ver como é que o pobre está administrando esse problema de proteína. As tarifas públicas, telefone, água, luz, etc., é um absurdo, não está dando para viver. E o salário mínimo, por enquanto, ainda é 26.700 cruzados. Esperemos que ele consiga cumprir a sua definição constitucional. Vamos esperar pela divulgação do novo valor, não é isso? Agora vamos ver com o JK, vamos saber qual é a opinião da parte mais... Definição constitucional, atendendo às necessidades do trabalhador, com um salário mínimo em torno de $400, que deve dar qualquer coisa em torno de 280 mil cruzados pelo câmbio oficial, se não me engano. 188. 188? Então o câmbio está baixo, o oficial, né? O oficial está 468 hoje. Bom, mas também não é pouco. 188 para passar de 26.700 para 188 seria um impacto muito grande nas empresas. Agora, o trabalhador, como é que a gente teria condição de atender a necessidade do trabalhador para dar uma vida digna, sem provocar esse impacto na economia? Bom, é necessário um processo gradual para chegar até essa situação ideal. Em primeiro lugar, nós temos que entrar num processo de redistribuição da renda partindo do salário mínimo. Em segundo lugar, nós temos que criar condições para que a economia venha... Aquilo que ocorreu no Plano Cruzado? Aconteceria no índice muitas vezes mais acentuado do que no Plano Cruzado, porque no Plano Cruzado houve um aumento do salário médio real em decorrência do aumento do crescimento da própria economia. O que aconteceu? A partir do momento que uma economia cresce, o trabalhador ele tem novas opções de mercado de trabalho e ele pode, no poder de barganha, se elevar, conseguir ganhos reais de salário, ou através da negociação coletiva de trabalho, ou até mudando de trabalho, ou onde ele ficar, para que o patrão não perca esse trabalhador qualificado, ele tem que remunerar esse trabalhador mais. Então houve um pequeno ganho que implicou o quê? Em problemas de abastecimento. Hoje nós estamos na economia praticamente estagnada, com um salário muito mais baixo do que antes, e não seria possível chegar dessa situação de extrema dificuldade à situação ideal, porque a economia não teria condições para propiciar essa renda, para propiciar a produção necessária para atender o consumo desses trabalhadores que iriam receber salário mínimo e de uma parcela muito grande que receberia o que mais do que o salário mínimo, mas que hoje estaria o que numa faixa inferior a 180 mil cruzados. Isa, você que é muito ligada aos movimentos populares, às famílias que estão passando por sérias dificuldades em relação a toda essa problemática do salário mínimo que não é ideal, um salário mínimo que não cobre as necessidades básicas. Como é que os trabalhadores, como é que as pessoas com quem você convive, as pessoas ligadas aos movimentos populares estão se virando nessa crise? Olha, eles estão se virando como tem um ditado, como Deus é servido. Porque hoje, para você ter uma ideia, tirando a carne, remédio, vestuário, para se pagando água, luz, gás, transporte coletivo, ele vai gastar por mês 91.315. Sem comer. Sem comer carne. Sem comer carne. Isso aqui nós estamos colocando aqui, só na alimentação, fora a carne, ele gasta, com o preço que está no supermercado hoje, 70... Vai diminuir drasticamente. Me parece que esse é o caso, por exemplo, da empregada doméstica, que hoje, em sua maioria, atende as donas de casa de classe média. Eu gostaria que a Isa comentasse um pouco sobre isso. A empregada doméstica vai acabar no Brasil como é nos Estados Unidos, um artigo de luxo? A gente está vendo o seguinte, que mais gente vai ficar com fome. Porque acontece o seguinte, a mulher hoje em dia, 90% das pessoal, todos são assalariados, empregada doméstica, que são mães solteiras, moram num emprego para se alimentar. Então, o que acontece? A classe média ela não vai ter como pagar a empregada doméstica, porque com a nova Constituinte aí, você vê, ela é obrigada a receber o salário mínimo. E ela recebendo o salário mínimo, com comparação, uma pessoa que ganha aí 200 mil por mês, 200 mil cruzados por mês, ela vai ter condição de pagar a empregada doméstica? A empregada não tem aonde dormir. Então, a tendência disso aí é acabar. É mais gente com fome, mais gente desempregada e o que vai acontecer? E cada vez mais alta a inflação. Se nós não tomar uma atitude mais séria em cima disso, uma análise mais profunda em cima disso aí, o que vai ter é mais assalto, é mais roubo, tudo de ruim vai ter, porque vai acabando os empregos.
vai acabar a empregada doméstica, babá não vai existir mais, não vai existir o servente, porque as empresas não vão querer pagar. Tudo de ruim está vindo a acontecer. E com esse salário que está vindo aí, não tem como sobreviver. Como que uma família vai sobreviver com 31 mil cruzados? Quem tem 5 filhos para criar, paga aluguel, paga remédio, vestuário, porque a pessoa não vai ver igual um índio, não vai ver pelado. Tem que vestir e calçar. E educação? Então, não tem como. A gente está vindo esse pacto aí, que eu estou achando que é mera balela para o povo se analisar, esfriar, não derrubar governo, né? Do que meramente um paliativo. Então, a tendência é acabar essas profissões que julga supérfluo. Empregada doméstica vai ser supérflua. Luiz, o nosso salário mínimo é um dos mais baixos do mundo hoje? É um dos mais baixos, se não for... Tem país que tem salário mínimo menor do que o nosso, mas o nosso salário mínimo é um dos mais baixos do mundo, inclusive perde para países da América Latina bem mais atrasados que o Brasil. Só que nós temos o quê? Desde 38 até agora, tá? Foram décadas de perda do poder aquisitivo. Não é possível, de uma hora para outra, você elevar o salário mínimo em mais de 7 vezes. Isso tem um impacto na economia muito grande, gera um desemprego e uma inflação muito elevada, a hiperinflação. Tá? Então não dá para você chegar a corrigir distorções de 50 anos em um mês ou em um ano. Claro, é necessário que você tenha um programa para ajustar essa economia. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Ele disse que o salário mínimo pode ser elevado 7 vezes mais. Como é que os deputados estão ganhando 4 milhões de cruzado em Pernambuco? Como é que os deputados podem ganhar? Nós, trabalhadores, não podemos ganhar. Eu não estou defendendo o salário baixo. Eu estou colocando como economista que não é possível uma economia conviver com uma mudança drástica da noite para o dia. Sabe? Que ela se estruturou num modelo injusto, concentrador de renda, que leva uma grande parcela a viver na miséria durante 50 anos. Em um mês ou em um ano você não é capaz de corrigir essas distorções sem criar problemas seríssimos para essa própria economia. O salário é muito baixo, no entanto, existem milhões de trabalhadores brasileiros com esse salário e que querem pelo menos esse salário. E se nós tivéssemos uma mudança drástica, de um mês para o outro, elevando em 7 vezes e meio o salário mínimo, nós teríamos um desemprego em massa, uma recessão, teríamos a fome. Eu acredito que não é essa a saída para a sociedade. O salariado não tem condição, realmente. Você vai me perdoar, nós infelizmente não temos mais tempo. Nós já prolongamos demais, né? A gente poderia até fazer um programa inteiro sobre esse assunto, quem sabe fica esse palpite aí para a produção. Tudo bem. Agora eu gostaria então que ambos, em suas considerações finais, dissessem o que... a quantidade de gasto que a gente imagina, mais uma vez, que eles façam nas suas campanhas. Considerando também que nenhum partido aciona o outro e nem entra com nada na justiça pedindo o orçamento, nem a prestação de contas, nem nada, o que é isso? Isso é uma espécie de ação entre amigos ou o que é? Não. Nós exigimos a lei, como sempre o governo, né, aí, faz com que, em cima dos trabalhadores, em cima da população, a lei tem que ser cumprida. Agora, para quem está geralmente no poder, a lei nunca é cumprida, não há problema. E não há vamos assim dizer, um pacto entre amigos de não fazer essa cobrança. Nós achamos que os outros partidos podem não fazer isso por não cumprirem, né, porque as fontes de onde vem as rendas, às vezes, não podem ser esclarecidas. As nossas são. E nós achamos que não cabe a nós, o Partido dos Trabalhadores, ficar acionando a justiça. Nós achamos que cabe à própria justiça a exigir. Como é uma exigência para que seja candidato que tenha isso, nós cumprimos essa exigência. Não compactuamos com nenhuma dessas outras manobras que se fazem, mas também não vamos dar ao papel de, no momento em que nós estamos caminhando para ter uma vitória em Goiânia, nós ficarmos questionando essas questões. Os programas de televisão já está na ordem de 200 milhões de cruzados. Isso para quem tem o dinheiro, né? O Partido dos Trabalhadores não tem dinheiro e pode ver que todos os partidos, o Partido dos Trabalhadores e demais partidos de oposição não tem condição de pagar 50 milhões. Qual é a alternativa que o partido encontrou para produzir esses programas? Nós usamos as formas alternativas, né? A forma alternativa é usarmos as produtoras que cobram mais barato, ou alugar, ou se aluga serviço de produção para trabalhar por hora em determinado momento e para sair. Isso pode
vocês fazerem uma pesquisa, é o que faz os candidatos de oposição que não usam o dinheiro do povo, não usam o dinheiro de empresários para poder fazer eleição. Quer dizer, que aqueles que vivem com seus próprios orçamentos têm que, logicamente, que a gente sai devendo no final, porque como todo trabalhador, como toda a população brasileira hoje encontra dificuldade, mas seguramente, se tiver que fazer a campanha com 200 milhões de cruzado, acho que aqui em Goiânia só 2 partidos teriam condição de fazer. Doutor Valdir, as afirmações do juiz eleitoral que a curto prazo é uma arma, né, Pacheco? Não tem dúvida. E agora vamos chamar então mais um bloco da nossa pesquisa para saber em quem que a população está pensando em votar nas próximas eleições de 15 de novembro. Tudo bem, nós voltamos então novamente da Avenida Anhanguera para dar prosseguimento ao segundo bloco da pesquisa. Vamos lá, vamos tentar falar com os eleitores aqui nessa loja aqui. Vamos falar com esse senhor aqui, Hélio. Bom dia, amigo. Pretende votar em quem para o prefeito? Oi? Manel de Oliveira? Ok, tá aí. Não é candidato, mas nós vamos lá sair da loja aqui e tentar abordar mais alguns eleitores. E você, amigo, bom dia. Pretende votar em quem para o prefeito? Ah, não sei não. Nem deciso. Vamos atravessar aqui a rua Ipameri. Nós deparamos com 5 motoqueiros, sendo que até uma matemática interessante. 5 motociclistas e 7 pessoas sem o capacete. Isto é, 5 motociclistas no volante e 2 pessoas na garupa sem o capacete. Não é muito interessante andar sem o capacete, porque o acidente é isso aí que nós já sabemos. O camarada bate a cabeça e realmente é óbvio, não tem dúvida. E, por outro lado, quando o policiamento leva lá para o Detran, é uma multa bem salgada. Vocês têm uma ideia, é 15.700 e pouco. Isto é o salário de referência. Então não está muito interessante. Nós sabemos que o motociclista é a pessoa normalmente pobre. Todos eles que você pega, todo que pega sem capacete, tem que pagar multa? Todos eles têm que pagar multa. Mas então o Detran está milionário, eu não vejo ninguém andar de capacete em Goiânia. Mas a gente tem que verificar que atualmente nós estamos com uma barreira dentro da capital. A partir de dezembro nós teremos 3. Isso significa o seguinte, para cada barreira tem 10 policiais militares. Nós estamos fazendo a fiscalização em torno de 400 veículos dia. E o motociclista, quando ele vê a barreira, por causa de ter condição de muita mobilidade, ele cai fora. E nós temos uma orientação para o policial militar. Não persiga, principalmente o motociclista. Daí o número de motociclistas que cai na barreira e vai até o Detran é muito insignificante. Essa notícia que o senhor deu aí, coronel, agora que eles vão cair fora mesmo, né? Não, mas o não persiga tem um sentido Tem um sentido importante para o motoqueiro, né? Eu estou dizendo que agora, se eles já, sem saber, já estavam correndo, agora que eles vão correr mesmo. Mas essa não persiga, eu acho perfeitamente normal. Não para prender o motoqueiro, você não vai tentar prender, provocar um acidente por causa disso. Claro que não, está certinho. A orientação é inteligente, racional, Pacheco. O Detran vem anunciando pela televisão ultimamente uma colher de chá, né? E convocando os contribuintes, aqueles que estão em débito com o Detran, aqueles que têm multas, a pagarem as suas multas até, se não me engano, dia 14 de novembro, sem o reajuste, que por sinal já deveria ter sido incorporado a essas multas. Eu gostaria que o coronel Paulo Alves falasse um pouquinho sobre isso, afinal é uma colher de chá, né? Exato. Ontem mesmo nós recebemos algumas pessoas preocupadas com o volume de multa que tem no seu veículo. Principalmente aquele camarada que vende o carro e não tem o cuidado de ir até o Detran e transferir esse carro a quem vendeu. Ora, ontem tem um cidadão que ele pegou multa de 82. E ele falou, mas esse carro foi transferido. É bem verdade que ele foi transferido, mas a multa ele segue o registro do veículo. Então, o que ele deve fazer é o seguinte, ir até o Detran e sendo que ele julgar que a multa é injusta, não foi aplicada nele, porque ele é o proprietário, então entre com um processo junto à nossa Junta Administrativa de Recursos de Infração e lá ele poderá perfeitamente ser perdoado e o Detran, através de minha fiscalização que eu dirijo lá, ir até o cidadão que adquiriu o veículo dele e ele ser penalizado pelo erro que ele cometeu. Quer dizer, a multa é vinculada ao carro. Vinculada ao carro quando o infrator não é identificado. Por que até 14 de novembro? Por que até 14 de novembro? Bom, isso aí foi uma decisão do Detran, em conjunto com o Centran, respaldado por embasamentos legais, entendeu? Para que
chamasse todo mundo para saldar todos os seus débitos para não trazer maiores danos financeiros no proprietário de veículo. Isso porque, desde mês de setembro, o valor da multa está muito cara. Pra vocês terem uma ideia, mudou o decreto 40.442, modificou a forma de aplicação da multa. Hoje ela é de acordo com o salário mínimo de referência. Bom, hoje, por exemplo, você está dizendo aí, as multas estão pesadíssimas. Qual é a multa mais pesada que tem no Detran hoje? Qual é a infração mais pesada? A mais pesada é o uso de veículo, o uso de gás em veículo. Ela fica em torno de 176 mil cruzados. Além do camarada ficar sem o aparelho e também os vasilhames do GLP. O seu Dodge vale 176 mil, não? Não, mas o meu Dodge não é a gás, não. Eu estou falando que você não se atreva a botar o gás, que você botar e fica lá, né? Fica. E quando o carro não vale a multa, ele deixa o carro lá? Depois de 90 dias de o carro estiver lá no depósito, automaticamente ele passa para o patrimônio do Detran e vai leilão. Coronel, você conhece o carro a gás? Tem um cheiro de gás, né? Ele é característica. A distância? Ele é característica. Veja bem, o gás é uma coisa muito discutível. O que a gente tem observado aí com alguns técnicos, que o gás ele até polui menos do que a gasolina e outros tipos de combustível para a movimentação de veículos. Mas é mais perigoso? Não é muito perigoso, dependendo das formas que está sendo colocado a aparelhagem, entendeu? Mas é uma determinação legal, entendeu? É uma portaria interministerial e nós temos que cumpri-la. Nós não temos que discutir se está certo ou está errado, mas que nós temos é que cumprir. Se vocês, por exemplo, presenciou um acidente, houve uma vítima fatal na hora, por exemplo, o motorista matou na hora, você pegou, chegou, o cara está lá morto, a polícia viu, vocês prendem o motorista ou não pode prender? Prende o motorista, isso é um crime. É um crime. Imediatamente. É um crime, entendeu? É um crime culposo. Então a gente tem que pegar esse indivíduo e levar até a presença da autoridade competente, entendeu? Evidentemente, chega lá, ele pura e simplesmente faz o rito no processual normal e isso aí cabe fiança, imediatamente ele é liberado. Coronel, na Constituinte, facilitou ao trânsito, melhorou ou piorou? Não, teve alguma coisa? Ficou do mesmo jeito. Mudou nada, entendeu? Agora, evidentemente, o PRONAST e alguns crimes de trânsito que era tido como infração, agora passou a ser realmente crime, no Código Penal. E o que vocês fazem com esses garotos que ficam dando pau aí, cavalo de pau, por exemplo, na Praça Tamandaré? Quando pega um garoto desse, um filho de papai desse, ele demora muito lá na cadeia, não? Não, esse cidadão, quando a gente pega no Fraga, a gente leva até a presença da autoridade competente, no caso, delegado de polícia, e o carro vai para o Detran, e lá no Detran, esse veículo sofre as sanções administrativas normais e o proprietário do veículo, no caso, normalmente é menor. Então, no caso, é o pai que tem que assumir a responsabilidade penal do veículo. Aí, quer dizer, deu pau. E aquele pessoal que vai ali para o retão? Vocês têm fiscalização constante ali no retão, não? Ou ali não é proibido? Não, ali é proibido também. Sempre que nós deparamos lá, nós estamos fazendo um trabalho preventivo, a Polícia Militar lá no retão. Antes da garotada chegar lá na sexta e no sábado, a polícia está presente. Então, de lá eles esfacelam para os bairros. E lá nos bairros, normalmente, encontram um e outro isolado. E quando é pego, é levado para o Detran e para a delegacia. Então, eu quero aproveitar a oportunidade, Valério. E é muito interessante os pais estarem entregando aí o seu veículo ao seu filho, principalmente menor. A multa está caríssima. E, além disso, o efeito terrível que dá, porque normalmente o camarada que dá pau aí no centro, ele tem provocado acidente também. E essas motos barulhentas que passam perto da gente, dá vontade de ser... por que não acha um prego na frente e não fura o pneu, né? O que acontece? Tem multa? Prende? Como é que é? Tem multa. Isso aí dá, a partir do dia 8, eu quero anunciar com a comunidade goianiense, nós estamos fazendo um trabalho integrado, Polícia Militar, Semago e o Detran. Nós já temos aparelhos muito eficientes, o tal decibelímetro, e também as cargas de Rigman, para nós aferir o problema da fumaça. Nossa Goiânia, nós já estamos sendo muito afetados, principalmente no centro da capital, principalmente na Avenida Tocantins, pela emissão excessiva de fumaça e também o problema da poluição de ruído. Nós já estamos com essa prioridade, dia 8 nós vamos começar nos terminais,
Depois de terminados, nós vamos partir para a circulação viária. Coronel, eu queria um comentário seu a respeito desse problema de poluição sonora. Porque me parece que o limite de barulho permitido é o mesmo tanto para um caminhão Scania Volvo quanto para uma motocicleta. E gostaria também de comentar uma coisa que é um ponto de vista meu particular. Eu acho que o barulho da moto é a segurança do motoqueiro. O limite é idêntico? É mesmo, é 90 decibelímetros. Passado desse limite, aí dá a apreensão do veículo e só é liberado depois de sanada a irregularidade. E a gente está fazendo um trabalho que é legal. Quando a gente depara com o veículo com escapamento solto, como é comum nós depararmos no dia a dia, ele é levado lá para o Detran e eu só libero depois de sanada a irregularidade. Não solto só pela multa, mas antes tem que sanar a irregularidade. E atenção, você que não gosta de usar cinto de segurança, inclusive você que acha que é cafona e você que acha que motorista que usa cinto de segurança é barbeiro, mas é importante. Aquele acidente com a jornalista Lucileide, se ela tivesse com o cinto de segurança, estava me dizendo que ela não poderia não ter falecido? Olha, no outro dia, quando deu o acidente, no outro dia eu estive lá no Pátio Detran e verifiquei o veículo, os dois veículos que aconteceram o acidente, e fui fazer uma análise. A primeira coisa que realmente me chamou a atenção foi exatamente o tanto de sangue que estava no banco que estava sentado aquela jornalista e também a coluna, aquela coluna que quando ela sofreu impacto, ela jogou a cabeça bem na coluna e ali esfacelou o cérebro dela e vi até pedaço de miolo dentro do carro. Então, se ela estivesse com cinto de segurança, não tenha dúvida, gente, ela tinha se salvado. E por falar em cinto de segurança, estou chamando a atenção desse detalhe da jornalista, para lembrar que a partir de janeiro é obrigatório o uso de cinto de segurança. Explique isso aí e qual é a multa para quem não estiver usando. Inicialmente, dentro desse Programa Nacional de Trânsito, editado pelo Ministério da Justiça, nós vamos fazer a fiscalização nas estradas. E num período mais à frente vai também no perímetro urbano. A pessoa que não foi encontrada com cinto de segurança, a multa é o salário mínimo de referência. E atualmente está em torno de 15.700 e alguma coisa. Coronel, a gente sabe que na medida em que as multas vão aumentando de valor, o perigo da corrupção vai aumentando junto. E nós acabamos de receber um telefonema de um telespectador de nome Carlos Henrique Santos, ele dá inclusive o endereço, dizendo que aconteceu com ele. Ele diz que sabe que não é do seu conhecimento, mas os soldados do Detran, ele diz soldados do Detran, estão fazendo pressão, dizendo que a multa é pesada, mas se o motorista der 5.000 cruzados, eles aliviam a multa e liberam o veículo. Ele diz aqui como exemplo que um soldado de moto, chamado Josué, ainda ameaça que se for denunciado, poderá ter consequências para quem denunciar. E ele gostaria de saber se existe um telefone lá da Polícia Militar que possa ser utilizado para a segurança dele nesses casos. Olha, é um fato lamentável e que nós não desconhecemos. E à medida que vai chegando ao nosso conhecimento, nós tomamos atitude. E no nosso meio de Polícia Militar, uma organização que ao longo dos anos tão bem tem servido a comunidade, principalmente sob esse ponto de vista de honestidade. Nós temos elementos dessa estirpe, realmente não merece ficar. Nós agradecemos muito essa coragem desse cidadão e vocês podem ficar tranquilos, vamos tomar atitude, lá não tem esse negócio não. Quando nós temos a convicção, principalmente da pessoa que está sendo vítima dessa situação, esse cidadão é expurgado da Polícia Militar. Então, por gentileza, à medida que o cidadão vê esse tipo de fraude dentro do perímetro urbano, nos informe. E o telefone é o 190. Pode ligar para o 190 e denunciar imediatamente. Quanto mais rápido, melhor. Para que nós tomemos atitude e esse tipo de gente não tem condição de ficar no nosso meio. Podemos ganhar mal, mas a nossa honra jamais poderá ser maculada. Nós vamos passar para o senhor aqui, em off aqui, o telefonema, o nome do rapaz, tudo, para que o senhor possa tomar as devidas providências. O policial militar não usa carro álcool, não usa? A gás. A gás? Ou tem? Olha, eu desconheço. Se tiver? Se for pego, realmente, vai para o mesmo caminho que o cidadão comum. Tudo bem. Muito obrigado ao Tenente Coronel Paulo Alves pela participação no nosso programa. Esclarecimentos foram feitos. Janeiro, cinto de segurança. Use capacete, porque se você usar o capacete, você evita a multa e poderá salvar a sua vida. E vão pagar as multas até o dia 14, né? Pagar as multas até o dia 14, porque você tem uma anistia aí, pagando as multas até o dia 14. Muito obrigado, Tenente. Muito obrigado, André. E a gente estará lá no Detran, como na Polícia Militar,
sempre à disposição desse excelente programa que nós temos na nossa Goiânia.